Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria podemos estarmos juntos mais uma vez para poder meditar e deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. Chegamos essa terça-feira, dentro da 34ª Semana do Tempo Comum, nesse dia 28 de novembro de 2017. Somos convidados então a tomar a palavra de Deus para a reflexão, o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11, que vai nos narrar assim. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Admirais essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando será e qual o sinal de que isso está para acontecer? Ele respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda. O tempo está próximo. Não andeis atrás dessa gente. Quando ouvirdes falar em guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Há de se levantar povo contra povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, acontecerão coisas pavorosas e haverá grandes sinais no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, somos convidados a deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. E de maneira especial, nessa última nossa semana do tempo litúrgico, em que a liturgia então nos aponta para a vinda gloriosa do Senhor, ou seja, a vida em Deus. E assim somos convidados a estarmos sempre em vigilância, nos preparando porque o dia e a hora ninguém sabe, o próprio Jesus vai dizer, somente o Pai. Então a nós cabe o quê? Colocarmos em prática e viver os valores do Evangelho. É assim que o Senhor espera que cada um de nós estejamos agindo quando Ele vier na sua vinda gloriosa. E assim então, queridos amados irmãos, a liturgia de hoje vem justamente nesta temática, onde então nós temos Jesus no templo e todos contemplando as maravilhas, a beleza do templo, juntamente com as pedras belas a qual então ele foi construído, e também sem falar as ofertas votivas, que são ali depositadas de grande quantia pelas pessoas. Mas Jesus então vai questionar: vocês admiram essas coisas? Dias virão então em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Então aqui é interessante nós compreendemos que Jesus está falando sim da realidade futura que vai acontecer com o templo, onde de fato depois ele é totalmente destruído. Mas Jesus está dizendo que nós ficamos muitas vezes também perdendo tempo contemplando as coisas desse mundo e não conseguimos enxergar além daquilo que aquela realidade nos remete. Então o templo não é somente para ser contemplado a sua beleza física, mas o templo fundamental é o ser humano. Somos cada um de nós. E assim então, nós poderemos dar sentido a essa leitura em que os discípulos perguntam: mas quando isso acontecerá e qual o sinal que isso vai acontecer? E Jesus então vai dizer: olha, tudo essas coisas elas vão acontecer, ou seja, cuidado para não ser enganado, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E muitas pessoas vão olhar a realidade de hoje e vão dizer: olha, tudo isso está se consumando. Porque nós temos, infelizmente, muitas pessoas que utilizam até mesmo da fé, da religião, para poder então enganar os outros. Então, são sinais de que está para acontecer, mas ainda não é o fim, vai Jesus. Jesus vai nos alertar, vai nos dizer. E assim então, é preciso de fato não estar preocupado quando isso vai acontecer. Se nós de fato colocarmos o Evangelho em prática, vivemos a palavra, não teremos que nos preocupar com o momento, a hora, o dia que o Senhor vai vir.
porque Ele vai encontrar cada um de nós agindo, trabalhando, nos esforçando, nos empenhando na construção, na edificação do reino de Deus. E aí Jesus, então, no finalzinho do Evangelho, vai dizer, olha, um povo se levantará contra outro povo, haverá grandes terremotos, fomes e peste em muitos lugares. Tudo isso com os sinais serão vistos também nos céus. Então, aqui Jesus deixa para nós algumas das situações em que nos apontam para a vinda gloriosa do Senhor. Mas é o que eu disse e repito, não podemos estar preocupados com o momento e a hora. Estamos nos aproximando do final do ano. Quantas pessoas, e principalmente também católicos, vão lá nas bancas buscar aquelas revistas de previsões para 2018. Vou ver aqui qual a previsão para 2018. O meu signo, o que ele diz para 2018. Meu amado, nós cremos e devemos crer sempre em Jesus Cristo. Porque é Ele que é o Senhor da vida. E não horóscopo, não signo, isso para nós não importa. É interessante como muitas pessoas colocam aquilo na mente. É claro que aquilo acontece. Você deixou que o seu psicológico fosse alcançado por aquilo, você vai trabalhar, direcionar a sua vida, canalizar a sua vida para aquilo. E muitas vezes acontece. Mas não porque sejam previsões que adivinham e ditam o futuro. Se fosse assim, deveríamos pedir aí o número da Mega Sena, né? Para as pessoas. Mas, brincadeiras à parte, vamos então olhar para a primeira leitura de hoje, o que ela também nos diz. Nós temos então a primeira leitura do livro do profeta Daniel. E olha que interessante, por falar em adivinhação, nós temos então o profeta Daniel que recebeu de Deus o dom de interpretar sonhos. E é justamente isso que ele faz na primeira leitura de hoje. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho que lhe tira o sono. Porque é um sonho muito aterrorizante para ele. Porque vai dizer a respeito da sua realeza. E aí, então é o que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. Ele tem um sonho que lhe agita o espírito e lhe faz perder o sono. Os seus escribas, ou seja, os magos também, feiticeiros, caldeus, não conseguem interpretar esse sonho. Porque somente Deus pode desvelar o mistério. Somente o Senhor pode nos revelar aquilo que pode acontecer na nossa vida. E assim então, Daniel desvenda o mistério. Ele vai dizer então que o sonho narra a visão que o rei tivera, tanto assustava ele, vai acontecer, vai se concretizar. E é justamente referente a ele e a sua realeza. Então, esse sonho é uma enorme estátua construída com diversos materiais, seja ouro, prata, bronze, ferro e barro. E de um monte desprende-se então uma pedra que atinge os pés dessa estátua e a faz em pedaço. Enquanto então a própria pedra se transforma numa montanha tão alta que enche toda a terra. Depois Daniel prossegue explicando o significado então desse sonho para o rei. E depois então de Nabucodonosor, diz Daniel, vai então suceder-se 4 reinos, cada um dos quais irá suplantar o outro. E assim então numa progressiva decadência até o último, enfraquecido pelo barro. Então surgirá por obra de Deus um reino que aniquilará todos os outros, simbolizado então por essa pedra. Jesus então é essa pedra a qual os construtores desprezaram e que se torna a pedra angular. Ou seja, é Ele que dá sustento, é Ele que de fato edifica toda a nossa existência, toda a nossa vida, todo o nosso ser. Portanto, queridos amados irmãos, que nós então não nos prendamos a tantas situações de previsões que são feitas aí por pessoas interessadas mais em poder vender aí seus livros, suas revistas, e que nós cristãos possamos colocar a nossa confiança plenamente em Deus, porque somente Ele é o Senhor da vida, é o Senhor da história, e que nós possamos então assim colocar em prática os valores do Evangelho, porque quando o Senhor então vir na sua segunda vinda gloriosa, Ele não nos surpreenda, mas nos encontre trabalhando, esforçando, fazendo com que o reino de Deus aconteça em nosso meio,
para que assim possamos também nós preparar a nossa ida para a morada eterna e também levar aos tantos irmãos que nós conhecemos esse Deus de amor, de bondade e misericórdia que quer dar sentido à vida e à existência de tantos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que faz parte dessa nossa família, e que alegria poder contar sempre com a sua presença amiga e fraterna. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, não perca a oportunidade, clique aqui em inscrever-se, venha também fazer parte dessa família. Ajude-nos a divulgar, compartilhando esse vídeo, divulgando esse canal, para que o Evangelho da Vida alcance tantos corações que ainda se encontram fechados a essa mensagem de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Rosário de Fátima, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês, até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir, e espero por você.